meus queridos amigos, olá, meus amados e queridos irmãos, família abençoada do YouTube. Eu sou o pastor Anderson Paz de Deus, pregador, evangelista, mensageiro da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo Jesus. E diretamente do nosso ministério Pés Descalços, vamos a mais uma palavra. E o tema de hoje é: vá e não peques mais. Este é o tema, esta é a mensagem de hoje. Então, já peço aí aos irmãos que dê o seu like, antes de mais nada, faça seus comentários, ative o sininho das notificações, inscreva-se no nosso canal, inscreva-se, meu irmão, e compartilhe aí os nossos vídeos, compartilhe aí as nossas pregações do Evangelho. Então, meu irmão querido, vamos então, a palavra, vamos ao tema de hoje. Vá e não peques mais. Então, a palavra de hoje está em João, o livro do Evangelho do Apóstolo João, capítulo 8, versículo 1 ao 11, aonde nós vamos falar, da mulher adúltera. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo ia falar com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei, Moisés nos mandou que as tais sejam apedrejadas. Tu, o que dizes? Isso diziam eles, tentando para ter alguma coisa que acusar a Cristo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, então Jesus endireitou-se e disse-lhes: Aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que apenas a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Aleluia, glória a Deus. Irmãos queridos, irmãos amados, quando se fala de pecado, o qual é um assunto muito complexo, irmãos amados, nós precisamos ter a atenção para essa questão, pois temos que entender, que pecado
ele tem dois tipos. O primeiro foi o pecado de Adão e Eva, que foi o pecado original. Aquele que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, quando veio ao mundo, na cruz do Calvário, ao derramar o seu sangue, ele retirou este pecado. Por isso a própria palavra diz, né? Quando João Batista viu Jesus Cristo passando no Jordão, disse aos seus discípulos: eis aí vai o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, Jesus Cristo ele retirou primeiramente o pecado original. E o outro tipo de pecado são os pecados naturais, em que nós, homens, seres humanos, estamos sujeitos a praticar. Pecados que são, os erros, as práticas da iniquidade, seja eles qual forem, tanto espirituais, como o pecado da idolatria, como também os físicos e carnais, que nós chamamos aí de prostituição, de concupiscência carnal, que nos torna impuros. Então nós precisamos entender, Jesus Cristo, ele retirou o pecado do mundo, e ao nos convertermos a ele, ele também, nos absolve, ele nos perdoa também dos pecados naturais, aqueles praticados nos quais, vivendo uma vida na iniquidade, mortos, como diz a palavra, em pecados e delitos, ele também nos perdoa. Porém, como devemos viver após isso? Devemos seguir obedientes, retos, sem pecar, como ele disse para esta mulher adúltera, a qual pega no ato do adultério, pecando, e ali, naquele momento, ainda vigorava a lei de Moisés, em que tinha ali a ordenança de apedrejar as que praticavam tais atos. Então, Jesus Cristo, que veio para abolir esta lei, Jesus Cristo, então, ele diz para aqueles homens que ali estavam para apedrejá-las: se entre vocês não há ninguém aí em pecado, então que atire nela a primeira pedra. E ali ninguém atirou a pedra. Por quê? Porque todos estavam também em pecados. Todos tinham ali as suas transgressões. Então, Jesus, vendo que todos foram embora, perguntou à mulher: aonde estão os teus acusadores? E eles já tinham ido embora. Elas disse: foram embora, Senhor. E o Senhor Jesus disse a ela: se eles não te acusaram, também eu não te acusarei. E disse a ela: vá, mas não peques mais. Então, meus irmãos, a palavra nos ensina que não devemos pecar. É claro que, infelizmente, muitas vezes erramos, falhamos e acabamos tornando nossos erros em pecados. Mas nós não podemos viver nesta prática. Há inclusive uma confusão, onde no meio evangélico diz que Deus nos perdoa a todo momento. E nós temos que ter muito cuidado com isso, porque ainda que Deus nos perdoe, amados, nós não podemos pecar voluntariamente. Nós não podemos pecar deliberadamente, como diz a palavra em Hebreus 10. Porque se assim fizermos, assim diz a palavra, sabendo da verdade, não restará mais sacrifício para perdoar os pecados. Porque aí
já não é sem querer, não é involuntário, mas é voluntariamente, é por querer. E assim então, em Hebreus 12 também diz, o Senhor, Ele corrige, Ele repreende e açoita aqueles a quem Ele ama. Portanto, se pecarmos, seremos julgados, iremos receber a justa medida de cada falha, de cada erro, de cada pecado. E isso, meus irmãos, é muito perigoso, porque Jesus, quando não condena aquela mulher, a perdoando-a, Jesus não disse a ela, vá, e se você pecar novamente, eu te perdoo, não tem problema. E se você pecar de novo, eu vou lhe perdoar, não há nenhum problema, não. Jesus Cristo não disse isso. Jesus Cristo disse, vá e não peques mais. Então, irmãos, temos que entender, não podemos viver na prática do pecado, porque se pecarmos, irmãos amados, sim, seremos repreendidos, corrigidos e, se possível, até mesmo açoitados por Deus. E o açoite, meu irmão, é morte. Porque como diz a palavra no livro do apóstolo Pedro, há pecados que são para a morte e há pecados que não são para a morte. Os que não são para a morte, oremos pelos nossos irmãos. O nosso Deus e Pai irá lhes perdoar. Mas os pecados para a morte, não oremos, porque aí é Deus que vai resolver. E que a palavra de Deus diz também que o salário do pecado é a morte. Então, irmãos amados, assim como Jesus disse àquela mulher adúltera, a palavra nos diz hoje, vá e não peques mais. Então esta é a mensagem de hoje. Ficamos por aqui, meus irmãos queridos e amados. Comente aí no nosso vídeo, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, participe. Conheça também as nossas pregações pelo Instagram e também as nossas pregações, os nossos cultos online pelo Facebook. Conheça o nosso Ministério Pés Descalços. Fiquem com Deus. Graça e paz.